Agora vamos estudar curvas de aquecimento e curva de resfriamento. Partindo da água sólida a menos 40 graus Celsius até o estado gasoso a menos 120 Celsius. Registrando o tempo desde o início do experimento, a gente pode elaborar um gráfico dessa temperatura. Esse gráfico é chamado de curva de aquecimento da água. Observe que a temperatura atinge o ponto de fusão em 0 graus e ele permanece em 0 graus durante um período de tempo, até que seja totalmente no estado líquido. Isso porque a gente está trabalhando com uma amostra de água, ok? Então, até que toda aquela amostra esteja no estado líquido, a gente considera como estado de fusão. A temperatura não muda durante o estado de fusão. Após estar no estado líquido, a água volta a aquecer até 100 graus, quando começa a mudança de estado líquido para o vapor, chamado de ebulição. E após isso, o vapor começa a aquecer novamente, ganhando temperatura. Tenha sempre em mente que quanto maior o estado de agitação das moléculas, maior a temperatura. Ou seja, o aumento da temperatura faz com que a agitação das moléculas aumente. E a gente pode fazer o processo inverso, e assim a gente obtém a curva de resfriamento da água. Iniciando com a temperatura de 120 graus, a gente inicia o processo de resfriamento do vapor. Quando atinge a temperatura de 100 graus, ocorre a condensação, que permanece até que toda aquela amostra de água esteja no estado líquido. Depois que toda aquela amostra está no estado líquido, a temperatura continua caindo até que atinge a temperatura de 0 graus e começa o estado de solidificação. E permanece em 0 grau até que toda aquela quantidade de água esteja no estado sólido. Após isso, começa a cair ainda mais a temperatura. O tempo para isso tudo acontecer depende da quantidade de água que tem na sua amostra. Por isso que ele não ficou explícito no gráfico como a temperatura. Como você pode notar no gráfico, ocorre fusão quando a água está passando do estado sólido para o estado líquido e solidificação quando está passando do estado líquido para o sólido. Essas duas mudanças são muito importantes, então não faz mal se você manter elas em mente. Isso porque agora a gente vai falar sobre o ponto de fusão. E não importa qual seja a substância, ponto de fusão de uma substância qualquer é a temperatura em que ela começa a mudar o seu estado físico do sólido para o líquido, que é chamado de fusão, ou ao contrário, quando está no estado líquido e passa para o sólido. Ou seja, é aquela temperatura característica que vai fazer a substância mudar de estado sólido para líquido ou de líquido para sólido. Já o ponto de ebulição é a temperatura na qual uma substância começa a passar do estado líquido para o gasoso, que é chamado de ebulição. Ou ao contrário, quando ela está no estado gasoso e passa para o líquido. Aqui nesse caso, a evaporação não conta, porque a evaporação é quando uma substância ela consegue, mesmo na temperatura ambiente, sem um aumento induzido da temperatura, ela consegue passar do estado líquido para o gasoso. Aqui não, aqui a gente está falando de um aumento da temperatura, tá? Um aumento induzido da temperatura. Então, resumindo, o ponto de fusão é a temperatura característica na qual determinada substância sofre fusão durante o aquecimento ou solidificação durante o resfriamento, e o ponto de ebulição é uma temperatura característica na qual determinada substância sofre ebulição durante o aquecimento ou condensação durante o resfriamento. O ponto de fusão e ebulição podem mudar dependendo da pressão atmosférica, mas sempre é considerada a pressão atmosférica ao nível do mar. Agora, vamos comparar algumas outras substâncias. A água, a gente sabe que muda de estado sólido para o líquido a 0 graus, então 0 graus é o seu ponto de fusão. E do estado líquido para o gasoso a 100 graus, então 100 graus é o seu ponto de ebulição. Já o ponto de fusão do etanol é de menos 114 graus, e o ponto de ebulição, que é quando ele passa do estado líquido para o gasoso, é de 78 graus. E o naftaleno tem o ponto de fusão a 80 graus, então a 80 graus ele passa do estado sólido para o estado líquido ou do líquido para o sólido, e a ebulição ocorre a 218 graus, ou seja, ele passa do estado líquido para o gasoso a 218 graus ou do gasoso para o líquido a 218 graus, tá bom? E com isso, a gente consegue prever o estado físico de uma substância, sabendo seu ponto de fusão e ebulição. Por exemplo, a 50 graus, a água está em seu estado sólido ou líquido? Líquido, porque a gente sabe que ela passou do estado sólido para o estado líquido quando estava com 0 graus. E está bem abaixo de 100 graus, né, que é quando ela passa para o estado gasoso. A mesma coisa com o naftaleno. Se eu disser que o naftaleno está a 350 graus. Bom, 350 graus está bem acima do seu ponto de ebulição, que é 218. Então eu sei que o naftaleno está em seu estado gasoso.